Começar é a metade do caminho. Parabéns pela busca do conhecimento e eu tô aqui para convidar você para fazer um passeio comigo pelo processo. Ó, eu não sei qual que é o jogo que você vai jogar. Se você vai jogar direito civil, se você vai jogar constitucional, tributário, empresarial, se você vai jogar previdenciário, eu não sei qual que é o ramo jurídico que você vai trabalhar. Mas uma coisa eu tenho certeza é que você precisa saber a regra do jogo. E a regra do jogo é o processo. E o processo é o meio pelo qual o juiz exerce a jurisdição. E a jurisdição é uma parcela de poder que o Estado concedeu para que um homem, um magistrado, resolvesse o conflito de interesses. Se eu e você tivermos um conflito sobre esse cubo mágico aqui, você fala, Rafael, esse cubo mágico é meu. Eu falo, não, é meu. Se nós tivermos um conflito de interesses sobre quem é o dono desse cubo mágico, nós não podemos resolver no tapa. Nós temos que buscar, por meio de uma ação, a ação estatal. Nós vamos realizar uma ação porque a jurisdição ela é inerte. Existem exceções, não no processo civil, mas existe exceção à inércia da jurisdição, por exemplo, na execução trabalhista, quando alguém faz uma reclamação por meio do ius postulandi. O Douglas Caetano vai conversar com vocês sobre isso daí. Mas eu quero que você entenda o seguinte, que nós temos aí, a ação para fazer movimentar a máquina judiciária, a jurisdição, que é o exercício do poder de resolução de conflitos concedido pelo Estado para que um homem resolvesse esse conflito de interesses, e o processo. O processo que não é qualquer processo, é um processo legal, não é um processo escrito numa portaria, é um processo escrito na lei, um processo legal, e não é qualquer lei, é a lei atual, por isso que é o devido processo legal. Beleza? Então você já teve uma ideia aqui do que é ação, jurisdição e processo, sabe, conhece que tem o devido processo legal na própria Constituição da República Federativa do Brasil, e mencionamos aqui uma ideia de direito intertemporal. Se você acompanhar comigo aqui, olha no CPC. A lei foi de 2015, mas ele entrou em vigor em março de 2016. E se você vier comigo aqui, Ctrl F, artigo 1046, você vai verificar o seguinte, olha só, a validade do processo de 73, mesmo nos procedimentos que já não existem mais. Olha só, as disposições da Lei 5869, que é o antigo CPC, relativas ao procedimento sumário e aos procedimentos especiais que forem revogadas, aplicar-se-ão às ações propostas e não sentenciadas até o início, e não sentenciadas, ou seja, respeitando uma fase do processo. O que está escrito aí? É o seguinte, não tem mais rito sumário, rito ordinário, procedimento especial de prestação de contas, agora é só exigir contas, não tem procedimento especial de enunciação de obra nova, certo? Mas acontece que algumas ações que foram propostas antes da entrada em vigor da lei de 2016, elas continuaram se valendo das regras estabelecidas pelo CPC antigo, até a sentença. Depois da sentença, aplica-se o novo CPC, que já não é tão novo assim, 2016, já não é tão novo assim, mas joguei para você uma regra de direito intertemporal que é interessante. Nós temos as fases processuais que não se confunde com o isolamento dos atos processuais. O isolamento dos atos processuais, olha só que legal, previsto aqui no artigo 14 do CPC. Olha só que legal. Vamos lá, a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente, ou seja, o novo CPC se aplica imediatamente aos processos em curso, respeitado o quê? Os atos, o isolamento dos atos processuais, os atos já praticados e as situações jurídicas consolidadas sobre a vigência da norma revogada. Então você teve uma visualização sobre duas coisas interessantes, um dispositivo lá no final do CPC, um dispositivo no começo do CPC. Vamos passear, cara, vamos passear. Não vai embora não, fica nessa aula aqui. Eu sei que dá tempo de você pegar no celular uma coisa ou outra, mas vou te dar uma dica que talvez pode valer muito na sua vida. Se você elevar a velocidade do vídeo aqui, se você clicar na engrenagemzinha e aumentar a velocidade do vídeo, a velocidade faz com que você não consiga ficar disperso. É um recurso a mais que você tem para se esforçar. Porque estudar, a grande dificuldade é o tempo de atenção que você consegue reter de acordo com o conteúdo. Então, digamos que se você elevar a velocidade do vídeo, você tem menos chances de pensar na morte da bezerra, de ir para o celular ou coisa nesse sentido. Ir para o celular, pessoal, cara, é muito difícil a gente não ir para o celular. A minha dificuldade, por exemplo, é não abandonar o cubo mágico, porque eu tô a fim de mudar, que eu consigo fazer o cubo mágico em 1 minuto, 1 minuto e meio, até já consegui, na sorte, fazer em 46 segundos. Mas para diminuir, eu preciso ralar, provavelmente uns 6 meses ainda, para eu aprender a reduzir o prazo, para resolver um cubo mágico. Eu sei que você não está falando aqui para ouvir falar sobre cubos mágicos, mas vamos lá.
Bom, o que eu falei aqui? Falei de 1046, falei de artigo 14 e até coisas interessantes que você poderia encontrar. Olha só, né? Você tem aqui, vamos lá agora, Ctrl F, artigo 469, salvo engano. Ou não consegui aqui, vamos lá. Ctrl F, 469. Não, 464? 459, eu acho que é. Isso, prova testemunhal. Olha só que legal. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha. Isso de acordo com o novo CPC, certo? Isso de acordo com o novo CPC, que não é tão novo assim. Mas, vamos lá. Olha só, mais um dispositivo aqui. Mais um dispositivo aqui que você tem. Vamos lá, Ctrl F de novo. Ctrl F, artigo 1047. As disposições de direito probatório, ou seja, a testemunha também é uma forma de provar algo que veio a ocorrer, assim como o perito, né? As disposições de direito probatório adotadas neste código aplicam-se apenas às provas requeridas ou determinadas de ofício a partir da data de início de sua vigência. Então, você pode ter um examinador maldoso que pergunte para você a seguinte situação hipotética. Imagine que fulano de tal tenha entrado com uma ação em janeiro de 2016 e a audiência aconteceu em maio de 2016. Quem que irá inquirir as testemunhas? Olha, uma pergunta maldosa, mas tem relação de direito intertemporal e é bem interessante que você veja. Olha, simplesmente aqui em alguns minutinhos já vimos 4 ou 5 dispositivos do CPC. Artigo 14, artigo 459, artigo 1046, artigo 1047. Vamos continuar passeando comigo aqui? Vamos juntos, pessoal. Vamos juntos. Beleza? Vamos lá. Eu vou dar um Ctrl F aqui. Vamos lá. 319, né? Depois de ter feito umas considerações iniciais com vocês, bem simples, eu vou mencionar aqui um pouco do caminho também, superficialmente. Você sabe que tudo começa com a petição inicial. Depois da petição inicial, você já deve falar, pô, Rafael, prazo para contestação, né? Não é prazo para contestação. Aí você tem aqui, né, digamos assim, 334, audiência de conciliação e mediação, que ela é obrigatória. Olha só, se a petição inicial preencher os requisitos, no caso do 319, essenciais, e não for caso de improcedência liminar do pedido, aqui é interessante você saber que tem improcedência liminar do pedido, que julga o mérito, resolve o processo com mérito, tem indeferimento da petição inicial, que resolve o processo sem resolver o mérito. Se você não respeitar os requisitos previstos no artigo 319, o juiz, após permitir que você emende a inicial, ele irá, se você não respeitar o pedido feito por ele, ele irá resolver o processo. Desculpa, ele irá extinguir o processo sem resolução do mérito. Beleza? Então, você tem que respeitar aí o artigo 319. E aí, tecnicamente, a parte contrária será intimada para estar presente numa audiência de conciliação e mediação. Beleza? O artigo 334, acabamos de ver aqui, ó. Olha só. E por má fé, né? Ó, 334, se a petição inicial tiver perfeita, o juiz designará a audiência de conciliação ou de mediação com antecedência de 30 dias. Artigo 334. Bom, o artigo 334, obviamente que eu falei intimação, mas é uma citação, né? Então, após a citação, então você tem 319, depois você tem 246 para citação. Tem vários tipos de citação, mas uma citação nova que veio foi a citação feita pelo escrivão ou pelo chefe da secretaria. Aí eu não abri para você aqui. Opa, deixa eu aqui abrir para você. Pronto. Olha só. Ctrl F, artigo 246. Artigo 246. Vixe. Pronto. A citação será feita pelo correio, pelo oficial, pelo escrivão ou chefe de secretaria. Escrivão, Justiça Estadual, chefe de secretaria, Justiça Federal, né? E aí você tem, depois da citação, não é o prazo para a contestação, e sim o prazo para audiência de conciliação e mediação, certo? Então, olha só, petição inicial, citação, audiência de conciliação e mediação, beleza? Aí, se você tiver uma pessoa com má fé, pode ser que ela não diga que não está afim da audiência de conciliação e mediação, e aí lá, daqui 3 ou 4 meses, ela simplesmente não propõe um acordo, a gente vai ver daqui a pouco isso. E aí, então, uma coisa interessante é que a audiência, ela muda até a data da contestação, né? De primeiro era citado, você tinha um prazo para apresentar a contestação, agora temos audiência de conciliação e mediação. De primeiro não, né? Reitero, 4, 5 anos não é pouco tempo. Faz muito tempo que nós temos a citação aí e a situação de audiência de conciliação e mediação. Nessa audiência de conciliação e mediação, se eventualmente
as partes não comparecerem, você não vai ter aí, você não terá a revelia para o réu, nem o arquivamento do processo para o autor. O que você vai ter é uma punição de 2% do valor da causa, que é o ato atentatório à dignidade da justiça. Esse valor de 2%, ele vai ser convertido aí, vai ser encaminhado para um fundo especial, né, para o Poder Executivo, e talvez criado um fundo especial para repassar para o Poder Judiciário. Poder Executivo aí passando para o Poder Judiciário. Acabei de falar aqui, né, Executivo Judiciário, e lembrei mais uma coisa interessante sobre o direito intertemporal, que é a situação dos embargos infringentes. Não sei se você sabe, mas no CPC não temos mais embargos infringentes. Nós temos sim agora, de certa forma, a aplicação aí da função do Poder Judiciário, função atípica do Poder Judiciário. Cada tribunal tem a possibilidade, né, foi criado, na verdade, para julgar. Essa é a função típica do Poder Judiciário. Mas, ao mesmo tempo, atipicamente, o Poder Judiciário, ele cria suas regras internas para serem trabalhadas. Então, vamos lá. Antes de 2016, você tinha a possibilidade de fazer aí embargos infringentes, né? De uma decisão não unânime, você faria embargos infringentes dentro do tribunal. Então, você saiu do juiz de primeiro grau, aí você fez um recurso de apelação para o Tribunal de Justiça. Chegou no Tribunal de Justiça, imagina um prédio grandão. Esse tribunal tem várias turmas, cada turma é uma salinha. E essas turmas também estão dentro de algumas sessões grandes, sessões ou câmaras. E também temos o pleno, que é situação da cláusula de reserva de plenário para julgamento dos casos de controle de constitucionalidade. Então, vamos lá de novo, olha só. Ctrl F aqui, Ctrl F, artigo 942 do CPC. Olha, hoje não tem mais embargos infringentes. O que nós temos é uma situação que o embargo infringente acabou se tornando natural dentro dos próprios tribunais. Então, os tribunais, criando suas regras internas, vai estabelecer como que funciona esse procedimento. Olha, quando o resultado da apelação não for unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados ou nos termos previamente definidos no regimento interno. Olha, o regimento interno é a regra interna de cada tribunal. Então, você tem aqui as turminhas, você apelou, você subiu, chegou aqui, tem as turminhas. Aí, as turminhas, cara, 3 desembargadores, em regra. Aí, você vai fazer um outro recurso aqui dentro para ir para 5 desembargadores. Né? Então, hoje você não faz mais esse embargo infringente. Esse embargo infringente acabou se tornando um procedimento natural dentro dos tribunais. Essa é a função, digamos assim, é a função atípica do Poder Judiciário. Beleza? Olha só que legal, né? Vimos algumas coisas bem legais aqui agora. Então, você viu aí mais um dispositivo, artigo 942. E já que eu estou pertinho, ó, falei de cláusula de reserva de plenário, você tem aqui, ó, do incidente de arguição de inconstitucionalidade. Olha só que legal. Né? Aqui você vai ter um tratamento sobre o artigo 97 da Constituição Federal, ó, do incidente de arguição de inconstitucionalidade. Esses 3 dispositivos aqui são super legais para que você tenha aí uma noção do órgão especial e da cláusula de reserva de plenário, que é aquela situação em que a maioria absoluta dos membros de um tribunal deve se manifestar sobre alguma causa que chegue ali que seja relativa a controle de constitucionalidade. Beleza? Bom, vamos lá. Só reiterando aqui. Se estiver lento, pessoal, clica aqui e eleve a velocidade. Se tiver dúvida, encaminhe para o nosso suporte que a gente vai resolver todas elas, beleza? Todas elas. Eu quero que realmente você goste de ver, de olhar o processo. Você viu quantos dispositivos nós já vimos agora em pouquíssimo tempo? Beleza? Bom, vamos lá. Keep trying. Vamos continuando aqui. Bom, vamos voltar lá, né? Artigo 319, né, que é a petição inicial. Temos aqui o 319, temos outras coisas também, né? Depois que você fez a citação, tem a contestação, e aí você tem também, não sempre, mas você tem a réplica. Você vai ver que não vai estar escrito réplica, mas você consegue entender que isso é uma réplica. Olha só, se o réu alegar algo, né, que impeça, modifique ou extinga o direito do autor, quem que é este? O autor. Será ouvido no prazo de 15 dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova. É a réplica. Ó, se o juiz alegar se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no 337, quais são 337, Rafael? Dá uma olhadinha ali, ó, rapidinho, ó, 337. São as situações que vão ser analisadas antes de discutir o mérito, né? Várias situações antes de discutir o mérito, convenção de arbitragem está aqui. Então, voltando para o 351, se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no 337, o juiz determinará a oitiva do autor no prazo de 15 dias, permitindo-lhe a produção de provas. Beleza? Mais uma situaçãozinha aí bem interessante. Tá? Continuando aqui, da extinção, do julgamento antecipado, né? Antecipado parcial.
E aí você tem também aqui do saneamento da organização. Tem até um caso interessante aqui, de audiências marcadas de hora em hora, praticamente uma situação impossível de se realizar. Imagina que você tenha feito uma petição inicial e aí, se o local tiver somente uma vara, vai ser realizada a prevenção pelo registro. Se tiver mais de uma vara, vai ser realizado a prevenção pela distribuição, artigo 59 do Código de Processo Civil. Imagina que você tem aí 500 processos, cara. Como é que você vai ter, no mês, como é que você vai ter a possibilidade de fazer uma audiência por hora? Uma situação bem peculiar e bem diferente. Mas uma coisa interessante que você vai achar legal é a situação de que nós temos a perícia simplificada. Na verdade, não sei se o termo correto, deixa eu só conferir aqui, né? O termo não é perícia simplificada. Vamos ver aqui, ó. Vamos lá, perícia 4 da arguição de falsidade, prova documental. Aqui, deixa eu achar o artigo rapidinho. Lembrando, pessoal, se eu demorei, é só aumentar a velocidade aí, tá? Aqui, ó, da prova pericial. Né? 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. E aí você tem até uma coisa bem interessante aqui, ó. Deixa eu conferir. Olha só. De ofício ou requerimento das partes, o juiz poderá, em substituição à perícia, determinar a produção de prova técnica simplificada, quando o ponto controvertido for de menor complexidade. A prova simplificada consiste apenas na inquirição de especialista pelo juiz sobre o ponto controvertido da causa que demande especial conhecimento científico técnico. Bom, o que é isso? É o seguinte, testemunha não pode prestar esclarecimentos valorativos sobre um determinado fato. O que eu quero dizer? A testemunha trabalha num campo ontológico, são situações fáticas, ela não vive no mundo da valoração axiológico. Então, se você fizesse uma petição inicial e não pedisse perícia, você falar, eu não quero perícia, beleza, o juiz fica de boa. Aí você, de repente, chama uma testemunha e ela começa a prestar esclarecimentos técnicos ali. Você vai falar assim, doutor, você me perdoa, mas você não, eu vou ter que indeferir essa testemunha, porque tecnicamente você não pediu uma perícia. Então, é isso. Não posso ouvir. Aí o cara vai ficar mal, tal, né? Alguém entrou com uma ação sem determinar, sem fazer o pedido de perícia, então não vai rolar perícia, cara. A testemunha, ela não vai ficar falando como é que funciona os canos da, sei lá da onde, da empresa, da usina hidrelétrica, ela não vai ficar nada, ela não vai falar nada disso aí. Ou você chama perícia ou você não chama perícia. Mas, para adiantar o processo, para que nós façamos algo um pouco mais rápido, olha só, para que nós façamos algo um pouco mais rápido, você tem aqui a possibilidade do juiz, ó, realizar, olha só, né, em substituição à perícia, determinar a produção de prova técnica simplificada. A prova técnica simplificada é ouvir, né, inquirir o especialista. Você vai ouvir o especialista, cara, e ele vai falar ali sem necessariamente a situação de uma perícia mesmo. É uma coisa mais simples. Às vezes você não precisa de ter tantas situações para comprovar um fato. O especialista vai lá e fala, ó, funciona assim. Tem coisas que ele consegue explicar um pouco mais fácil para você. E depois disso, a sentença, né? Aí a gente acaba mais uma fase do processo. Inclusive, quando eu disse lá atrás, no começo da aula, né? Se você tivesse aí um uso capião, uma ação de prestação de contas, uma ação de enunciação de obra nova, ela iria respeitar o processo de conhecimento com o CPC antigo, né? Se fosse antes de 73, antes de 2016. Mas após 2016, né, mesmo tendo validade, se der sentença, aplicaria o Código de Processo Civil de 2016. Beleza? Bom, pessoal, essas foram algumas considerações iniciais sobre o processo civil. Você viu tanto de dispositivo que nós batemos o olho. E tenho certeza que, mesmo eu não tendo aprofundado nenhum deles, você conseguiu visualizar o que está acontecendo. É isso que eu espero conseguir passar para você nesse curso de processo civil. Eu espero que realmente você tenha condições de apreciar o processo, de verificar, de evidenciar que nós não temos nada de fim do mundo aqui. Ação, jurisdição, processo, devido processo legal, situações de direito intertemporal, fases processuais, né, isolamento dos atos processuais. Nós caminhamos bem legal aqui, até o presente momento, beleza? Então, gente, ó, vamos continuar agora analisando um pouco melhor, né, a petição inicial, beleza? Vamos lá. Petição inicial. Opa, 319, Ctrl F. Dos requisitos da petição inicial. Vamos lá, gente.
então continuando aqui, né, dos requisitos da petição inicial. Bom, aqui nós temos algumas coisas interessantes, né? A petição deve indicar o juiz a quem é dirigida, beleza? Temos umas coisas básicas, mas o interessante é a menção da união estável. Por que, Rafael? Por que deve mencionar a união estável ou mencionar, né, o e-mail? A união estável porque, a depender da situação, nós temos um caso de litisconsórcio necessário, unitário, né? Pode ser que ocorra isso. A gente vai ver isso na parte de intervenção de terceiros. Nós temos também, às vezes a demanda judicial ela é relacionada com direitos que exigem a manifestação da outra parte também. Então, por isso que é essencial que nós tenhamos, sim, a união estável, tá? Bom, outra coisa é, aqui, no caso, né, o endereço eletrônico. O endereço eletrônico é uma determinação um pouco inócua, porque se você verificar algumas coisas, por exemplo, a gente vai lá para o artigo 1051, né? Artigo 1051, artigo 1050 também, né? Nós temos umas menções aqui, o seguinte, ó, as empresas públicas e privadas devem cumprir o disposto no artigo 246, parágrafo 1º, no prazo de 30 dias, a contar da data da inscrição do ato constitutivo da pessoa jurídica. 1050, a União, o Estado, o DF, o município, né, toda a administração pública direta, parte das indiretas também, né, entidades da administração indireta, né, o MP, a Defensoria e a Advocacia Pública, no prazo de 30 dias, a contar da entrada em vigor deste código, deverão se cadastrar perante a administração tribunal no qual atuem. Aqui nós temos as menções, 246, parágrafo 2º, aqui em cima. Começa desde o 246. A citação será feita pelo correio, pelo meio eletrônico, né? E aí a gente lê aqui, ó. Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos. Bom, só para não te enfastiar muito. O que eu li? O que eu mostrei? Eu mostrei que no artigo 292 nós temos eu mostrei que no artigo 319 nós temos a determinação de ter previsto a união estável e de estar previsto também o cadastro eletrônico. Só que o cadastro eletrônico, você verifica que, muito embora exista a determinação no artigo 1050 e no 1051 para que seja respeitado o 246, parágrafo 1º e 2º ali, muito embora exista essa determinação, não existe nenhum tipo de punição para tanto. Então, acabou que não são todos os órgãos hoje em dia que têm os cadastros. Então, temos algumas dificuldades para aplicar. Mas para nós, que não fazemos parte da administração pública direta ou indireta, é mais inviável ainda todos os tipos de intimações serem feitas desta forma, e citações também. Porque se você pegasse uma grande empresa, né, aí tudo bem, ela poderia até ter já direto um tipo de cadastro, né? Olha só que legal. Parágrafo 1º aqui, né? Com exceção das microempresas e empresas de pequeno porte. Então, a microempresa e a empresa de pequeno porte, elas não ficariam nesse cadastro. Agora, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter um cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por este meio. Bom, as grandes empresas, né, fica bem claro aqui que é essencial que ela faça esse tipo de cadastro. Mas se você parar para pensar, nossa, assim, imagina você tem algum tipo de cadastro já nos órgãos do Poder Judiciário para poder receber as citações, as intimações de alguma ação que alguém entrar contra você? Eu conheço advogado, cara, que escreve na máquina de escrever. Não estou criticando, estou falando o sofrimento que não deve ser. A pessoa faz na máquina de escrever, depois coloca numa outra máquina, escaneia e coloca no computador para encaminhar para o tribunal. Tem gente que faz isso. Eu não estou contando história para poder dormir, não. Existe isso. Cara, se existe esse tipo de dificuldade até hoje ainda, né? Então você vê que a coisa fica meio inócua. Mas, obviamente, com a situação da pandemia, né, nós tivemos um adiantamento aí de 5 anos forçado da tecnologia. Então, as pessoas vão acabar realmente se adequando a esse tipo de determinação. Beleza? Bom, vamos continuar. Aqui eu quero fazer uma menção a algo, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Dou Ctrl F. Cooperação. Do saneamento, da cooperação internacional, não. Temos alguns princípios aqui, eu não sei exatamente o artigo que está sendo mencionado, mas qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, gente, me perdoa por não ter encontrado o artigo assim de imediato, são muitos artigos. A ideia é o seguinte, você tem, sim, que fazer uma petição inicial de acordo com os requisitos do artigo 319. Só que se eventualmente ficar faltando algo, o ideal não é que o juiz indefira a sua petição inicial de plano, o ideal é que ele permita que você emende a inicial, num prazo de 15 dias. E aí sim, se você não vier a respeitar,
aí ele indefere a petição inicial, que é uma decisão sem resolver o mérito. Se você conferir aí, nós temos decisões com resolução de mérito e sem resolução de mérito nos artigos 485 e 487 do CPC. Tá? A gente vai ver tudo isso pormenorizadamente. Só estou mencionando a logística dentro do contexto da petição inicial. Então imagine que se você não consegue, um cara trombou no teu carro, né? E aí você só consegue tirar foto, vamos lá, 319, Ctrl F 319. Você só consegue tirar foto da placa do carro. Você sabe o nome, o prenome, o estado civil desse cara? Você sabe o CPF desse cara? Você não sabe, então você não vai colocar. E aí você, pelo princípio da cooperação, você vai entrar com a petição inicial mostrando aquela placa e aí o juiz determina, expede ofício para o Detran, expede ofício para a Receita Federal, para ver bens que tem no nome da pessoa. Então, esse princípio de cooperação, não é que o autor vai cooperar com o réu para um ganhar, o outro perder. Não, não é isso. É o próprio Poder Judiciário, um cooperando com o outro. Né? Deixa eu só ver aqui se fica melhor a visualização dos artigos assim, um pouco maior. Acho que fica melhor, né? Devia ter feito isso desde o princípio, tá? Bom, vamos lá. Bom, acho que agora fica melhor. E aí, vamos lá. 319. Vamos colocar aqui agora 292. O que é isso, Rafael? Bom, isso aqui é o valor da causa. A petição inicial tem que ter o valor da causa. O valor da causa está previsto aqui. Olha só, onde que terá o valor da causa, Rafinha? Onde terá? O valor da causa, ele constará na petição inicial ou na reconvenção. Então, obviamente, você já tem uma coisa bem interessante aqui agora. O quê? Existe contestação com o valor da causa. Olha só que legal. Por que, Rafael? Porque nós temos determinação no artigo 343. Olha só, 292, agora vamos para o 343. No 343 temos aqui que, na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a principal, com fundamento na defesa. Então, é sim possível que nós tenhamos uma contestação com valor da causa, justamente porque quando o réu for contestar, ele já inclui a própria reconvenção, que é uma ação autônoma, que inclusive, se a principal vier a cair, a reconvenção continua. Gente, estamos aqui com alguns minutos e eu reitero, eu estou fazendo um apanhado aqui de artigos dentro do CPC para que você conheça os dispositivos legais, tá? Obviamente que não estamos aprofundando em nada aqui, mas vamos conhecendo, né? Lembra? A aula, o propósito da aula aqui era um passeio pelo CPC. No passeio a gente não consegue prestar atenção em todas as coisas que nós estamos vendo, mas pelo menos a gente passeou. Eu ia falar, pelo menos a gente passeamos, né? O agente passeamos, ele não cabe no mundo jurídico. Bom, vamos continuar. Deu um corte que eu fui apertar para mostrar e apertei para parar. Bom, da reconvenção aqui, né? Bom, eu mostrei aqui para vocês, né? 292. Vai ter muito dispositivo aqui, acho que é mais fácil eu ir até o 292, né? Deixa eu fechar aqui. Até o 292. E até interessante você verificar que o dano moral, inclusive, né? O dano moral também é uma situação aqui que nós temos que ter valor da causa, né? Olha só, 292, o valor da causa constará na petição inicial ou da reconvenção, e será, né? Aí eu tenho aqui, na ação indenizatória, inclusive fundada em dano moral, o valor pretendido. Então nós temos sim o dano moral inserido em uma das situações de valor da causa. Você tem que estabelecer sim. Mas esse valor da causa, geralmente o cara falava assim, o juiz arbitra o valor da causa, né? Jogava nas costas do juiz. Agora, você tem que falar o valor da sua causa. E você até pode pedir justiça gratuita, tá? Você pode pedir justiça gratuita, não tem problema nenhum. Nada te impede de pedir a gratuidade da justiça. Ctrl F, vamos lá. Deixa eu clicar aqui. Ctrl F. Gratuidade da justiça, né? Olha só. Incumbe, inclusive, as pessoas a impugnarem, né? Mas não era esse, não esse. Quero ir lá pro comecinho. Pronto. Das despesas, dos honorários advocatícios e das multas, salvo disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe à parte prover as despesas dos atos que realizem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até a sentença final ou na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título, né? Então nós temos aí o valor da causa, a menção sobre a gratuidade da justiça. E, bom, o que eu queria dizer exatamente é o seguinte. Dano moral. Vai rolar o dano moral? Vai rolar o dano moral, né? Vai pedir gratuidade? Vai pedir. A pessoa natural jurídica brasileira ou estrangeira com insuficiência de recursos, né? Com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade nos termos da lei. A gratuidade da justiça compreende, né, não pagar selos postais, taxas, custas, né, e a indenização devido à testemunha, enfim, várias situações. Aqui é bem interessante que, bom, seguinte, nós estamos falando de gratuidade, né? Só estou falando por cima da petição inicial. Aqui, vamos sintetizar. Aqui é interessante o seguinte, que o juiz, a hora que ele verifica alguém pedindo justiça gratuita, essa gratuidade já é presumida, tá? Ele já presume. Inclusive, temos lá na preliminar de contestação que o réu pode se manifestar dizendo que a outra parte não é hipossuficiente, que o autor entrou com a ação, mas ele tem condições, sim, de pagar as custas do processo, né? As custas do processo é justamente o custo que o Estado tem para conduzir a máquina judiciária com a sua demanda, correto? Então, veja bem, dano moral tem isso? Tem isso sim. Tem gratuidade? Tem gratuidade sim. O juiz pode negar? Pode, mas ele tem que falar, você pediu a gratuidade, mas eu não estou concordando não, manifeste-se. Ou seja, ele não pode de ofício simplesmente falar não vai ter gratuidade. E quando a parte, se o juiz eventualmente negar a gratuidade, a parte vai fazer um agravo de instrumento. Olha só que legal. Vamos lá. Ctrl F, artigo 1015. Ctrl F, artigo 1015. Agravo de instrumento. Vamos lá. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem a respeito do quê? Rafael, toda decisão interlocutória cabe agravo de instrumento? Não. Só essas situações que estiverem aqui. Isso aqui vai ser bem legal você ver. Mas olha só, temos aqui rejeição da gratuidade da justiça. Vamos ver se eu encontro aqui. Bom, pelo jeito eu vou ter que ler uma por uma, porque eu não estou encontrando aqui com o olho por cima. Vou ter que ler um por um. Cabe agravo de instrumento contra decisões. Tutela provisória, mérito, rejeição da alegação da convenção de arbitragem. Aqui, rejeição do pedido de gratuidade da justiça. Então, cabe agravo de instrumento também. E uma coisa bem interessante é que, como não faz o juízo de primeiro grau um juízo de admissibilidade, o agravo de instrumento sobre, e aí só depois que o relator disser que a parte não tem, que ela não terá direito à gratuidade da justiça. Certo? Então, praticamente, o Estado se tornou uma mãe para que a pessoa consiga a gratuidade da justiça. Confesso para vocês que eu diminuí aqui, eu aumentei o tamanho da letra para vocês, mas para mim não ficou muito bom, não. A forma de visualizar acaba ficando com uma dificuldade aqui. Mas vamos lá. Ó, artigo 100, né? Artigo 100 e 101. Ó, deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, né? Estamos tratando da gratuidade da justiça aqui. Na réplica, nas contrarrazões e tudo mais. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas do processo. Contra a decisão que indeferir gratuidade, que eu estava tratando, ou a que acolher pedido de sua revogação, caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. Então, eu mostrei muitos dispositivos aí, mas vamos sintetizar. Mostrei o 292, mostrei o 319. O 292 estabelecendo como que funcionará o valor da causa. O valor da causa, inclusive, nas indenizações. Você entrou com uma ação, vai ter que estabelecer ou pede para o juiz? Estabelece o valor da causa também. O valor da causa, você pode pedir gratuidade da justiça também? Sim. A gratuidade se presume? Sim. E aí, Rafael, e se o juiz não conceder? Ele tem que oportunizar que a parte se manifeste ou ele vai direto? Ele permite que a parte se manifeste. E aí, Rafael, e depois? Se o juiz indeferir, cabe o quê? Agravo de instrumento. Vimos aí do cabimento de uma decisão interlocutória. É no centro, é dentro da locução, dentro do saneamento. Se o juiz indeferir, cabe agravo de instrumento. E aí vimos isso também aqui no artigo 101 do CPC. 101 ou 100, né? Vamos lá? 101 do CPC. Beleza? Aqui é bem interessante porque é possível que o juiz, sim, não acolha a gratuidade na própria sentença, tá? Porque a gratuidade você pode pedir em qualquer lugar, tá? E às vezes o juiz também pode negar na sentença. E é o que pode acontecer no caso concreto. Beleza? Vamos lá. Eu espero que ficou bom para vocês aí, pessoal. Eu mudei aqui, porque para mim tava desconfortável, né? Vamos ver se para vocês fica melhor também. Tá? Então, vamos lá. Eu estava falando sobre a petição inicial e mencionei sobre a gratuidade da justiça. E depois, agora vamos lá, respeitar aqui algumas situações, né? Você tem a ideia do artigo 319, né? E depois o 321, que estabelece que o juiz, ao verificar que a petição não preenche os requisitos da petição inicial, ou que apresenta dificuldades, né, irregularidades capazes de prejudicar o andamento
e o julgamento do mérito, ele vai determinar que o autor, no prazo de 15 dias, emende ou complete a inicial. Tem gente que diz que emendar e aditar são coisas diferentes, né? Aditar seria você acrescentar e emendar, corrigir. Beleza? 321. Temos também a necessidade do pedido ser certo e determinado. Lembrando, pessoal, que nós vamos ver isso aqui, tá? Aí eu tenho aqui, interessante, olha só. O pedido deve ser determinado, né? Parágrafo primeiro, é lícito, porém, a parte formular pedido genérico. Beleza, nessas situações aqui, a parte pode formular pedido genérico. Às vezes você não sabe, depende de algum tipo de atitude da outra parte, você não consegue estabelecer exatamente qual vai ser o valor da causa. E aí nós temos aqui o 330, que vai mencionar um dos motivos pelos quais a petição pode ser indeferida, né? Considera-se inepta quando a inicial tiver um pedido indeterminado. Beleza? Então, olha só, sintetizando. Mencionei que a petição inicial tem alguns requisitos. União estável deve ser mencionada para fins de determinar se vai ser caso de litisconsórcio, né? Se são situações que necessariamente demandam a participação do outro cônjuge, né? E verificamos aí que dano moral tem que ter valor da causa, 295, 292, inciso 5. Verificamos que o pedido deve ser certo e determinado, inclusive nos danos morais. Se não for certo e determinado, vimos aqui 324, parágrafo 1º, é possível sim pedido genérico, 324, parágrafo 1º, mais um 330, do indeferimento da petição inicial, você verificou se ele for indeterminado, quando não tiver no caso 324, parágrafo 1º, nós vamos ter aqui o indeferimento da petição inicial. Lógico que a parte tem um prazo para regularizar de acordo com a emenda da inicial. Vimos o 321, isso daí. Beleza? Pessoal, são muitos dispositivos, são muitos artigos, mas como eu disse, se a aula estiver lenta, você clica aqui e eleva a velocidade. Só estou mostrando o CPC. Você viu o tanto de artigo que nós já vimos hoje aqui, tá? Muitos dispositivos, mesmo. Beleza? Bom, é isso. Vamos continuando aqui. Vamos continuando, porque o tempo não para. Vamos continuar aqui, pessoal? Vamos lá, então, né? 319. Vamos continuar vendo os requisitos aqui. Tem um interessante, né? Dos requisitos da petição inicial. Temos aqui o inciso 7, a opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação e mediação. Isso aqui também é bem interessante porque eu mencionei no início desta aula que nós temos a petição inicial, depois nós temos a citação, que pode ser inclusive pelo escrivão ou chefe da secretaria, 246, inciso 3, salvo engano, ou 4, né? E depois nós temos a audiência de conciliação e mediação. A audiência de conciliação e mediação, ela pode ser usada pelo réu, inclusive de má fé, porque, veja bem, na petição inicial, o autor deve se manifestar fundamentadamente que ele opta por ter a audiência de conciliação e mediação. Vamos lá, olha só. Opta, né, pela realização da audiência ou não. Então, isso tem que ser fundamentado, certo? E o réu, por sua vez, também. O réu também deve dizer se ele quer ou não. Só que se ele tecnicamente ficou inerte, quedou-se inerte, nós vamos ter audiência, porque ela é obrigatória. Lembra que eu mencionei no comecinho? A audiência de conciliação e mediação ela é obrigatória, salvo se as duas partes, disserem, a gente não quer conciliação. Isso é estranho, porque se você foi citado, você é réu, você foi citado, eu entrei com uma ação contra você, e eu falo que eu não quero, né? E aí você pega e fica de boa. Fica de boa, não vai começar a contar o teu prazo para contestação. O prazo para contestação ele vai se iniciar só depois da audiência de conciliação e mediação, que vai ser marcada muito tempo depois. E aí você chega no dia e fala assim, não tenho proposta alguma. Tá? Não tenho proposta alguma. É claro que o juiz pode dar, aí no caso concreto, multas, né? Pela situação, no caso. Mas o ideal, assim, para prova de concurso público, objetivamente, a letra da lei é as duas partes devem se manifestarem objetivamente dizendo que não querem. Se você disser que quer e eu que não quero, vai ter. Se eu disser que eu quero e você que não quer, vai ter. Se nós dois dissermos que nós não queremos, aí não terá. Beleza? Isso é bem importante. Bom, uma coisa legal também é que o 319, gente, ele é o requisito da petição inicial, mas não é para toda a petição inicial. Temos algumas petições iniciais diferentes, olha só. Vamos lá, 798, salvo engano, né? Vamos lá, 798, nós temos aqui das diversas espécies de execução. Ao propor execução, incumbe ao exequente. Aqui nós temos os requisitos da petição inicial de execução, né? Instruir a petição com o título, né, o demonstrativo do débito, a prova que verificou. Então nós temos aqui algumas situações em que demonstram sim, que a petição inicial ela pode ser diferente. Então nós temos situações também de ação de alimentos, a depender do momento que você estiver, você entra com uma ação de alimentos só pedindo a cobrança, nada de prisão civil,
não é nada de prisão civil. Então, nós temos os momentos diferentes. Temos também a petição simplificada de uma tutela provisória. Agora, a tutela provisória se divide em urgência e evidência. Então, a tutela provisória tem a tutela provisória de urgência, antecipada e cautelar, certo? Então, nós temos tutela provisória, que é o gênero, e depois temos de urgência e de evidência. Dentro da de urgência, você tem a antecipada e a cautelar. E dentro da antecipada, você tem a antecedente e a incidental. A gente vai ter um tempo para tratar disso. Só quero dizer, estamos falando das petições iniciais e, inicialmente, estou dizendo que nós temos petições diferenciadas, né? Vamos lá, ó, Ctrl F, 342, 343, da reconvenção, da revelia. Vamos colocar aqui, rapidinho. Bom, é mais fácil eu ter clicado aqui tutela provisória, né, do que ficar procurando. Então, eu coloquei tutela provisória aqui, os dispositivos referentes. Eu estou mostrando petições iniciais que não seguem somente o previsto no artigo 319 do CPP. Falei da execução, falei da situação de caráter alimentar, procedimento antecipado aqui, as tutelas provisórias, olha só que legal. Também temos uma petição diferente, ó. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, você tem que fazer uma cirurgia no coração hoje à noite, a petição pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e a indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Bom, olha que interessante, né? O que eu queria mostrar aqui. O autor indicará na petição inicial ainda que pretende valer-se do benefício previsto no caput deste artigo. O que eu quero dizer? Temos aí 303, parágrafo 5º. Estou mostrando para você que não são todas as petições iniciais que devem ser simplificadas. Tá? Não são todas as petições iniciais que devem estabelecer como é que vai ser iniciada a execução. Não são todas as petições iniciais. Então, não são todas as petições iniciais que respeitam o 319. Temos algumas situações peculiares, diferentes. Vimos aqui agora. Vimos o 798 do CPC. Vimos o 303, parágrafo 5º do CPC. Certo? Isso é bem interessante. E, por fim, falei várias situações aqui, né? Vamos aqui, estamos próximos do 335, que é aquela situação em que eu vinha mencionar. 335, aqui. O réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data, olha só, da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer da parte não comparecer ou comparecendo não houver autocomposição. Temos aqui do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação e mediação. Então, aqui, ó, duas situações, dois inícios de prazo para que o réu venha a contestar. Beleza? Não sei se você reparou aí, né? Petição inicial, citação para audiência de conciliação e mediação. Se as duas partes não quiserem, inicia o prazo para a contestação. Petição inicial, citação, audiência de conciliação e mediação. Se as partes quiserem, após a infrutífera tentativa de autocomposição, inicia o prazo para contestar. Beleza? Perdão aqui. Tá? Vamos lá, gente. Então, vimos aqui muitas coisas interessantes já sobre o processo. Um caminhar aqui que não é tão moroso e tão difícil. Temos muitos dispositivos, lembra? O objetivo desta aula é uma caminhada pelo processo. Você viu muita coisa legal aqui, muita coisa interessante. Beleza? Bom, vamos continuar. Vamos lá. Bom, é o seguinte, agora vamos nos atentar aos pedidos, né? O pedido é justamente a delimitação da jurisdição, pelo princípio da adstrição, congruência, correlação, né? Vários nomes para determinar a mesma situação. É igual algumas pessoas dizem, né, sobre o princípio da instrumentalidade das formas. E outros falam sobre a intertrocabilidade das formas. São vários nomes que servem bastante para quem presta concurso público, que é o nosso caso aqui, certo? Beleza? Então, vamos lá, gente. Imagine o seguinte, você entra com uma ação possessória, né, de ameaça, você pede a manutenção da sua posse. E aí, com o passar do tempo no curso do processo, você não precisa mais da manutenção. Agora você precisa da reintegração de posse, porque aquela pessoa que estava te ameaçando, ela tomou a posse da sua propriedade. Então, veja bem que nós temos aqui, vamos lá, no 322, né? 322, pessoal, fala sobre o pedido, né? O pedido tem que ser certo e determinado. Esse é o pedido. O pedido certo é aquele que ele vai vir expressamente previsto aquilo que você quer. Só que, muito embora venha expressamente previsto, nós temos aqui que compreende-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, né? Muito embora o advogado, vamos supor que você contratou um advogado e ele tenha esquecido de pedir a sucumbência,
Se você perder a ação, você vai ter que pagar a sucumbência. Agora, se você ganhar, porque o advogado esqueceu, você não vai se valer dela, não tem nada a ver. Não está correto. Inclusive, temos até uma súmula do STJ. Vamos ver aqui se vai baixar aqui. Súmulas. Aqui, ó. Súmula 453 STJ. Os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada de julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria. Isso aqui está ultrapassado, né? Artigo 85, parágrafo 18 lá do CPC. Olha só, vamos lá em cima, já chegamos aqui, 85, parágrafo 18, olha só. Caso a decisão transitada de julgado seja omissa quanto aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança. Então, veja bem, o pedido deve ser certo, deve ser expresso, mas se eventualmente o advogado não colocar ali o juro da correção monetária ou as normas sucumbenciais, né, as verbas sucumbenciais, mesmo assim, a parte tem direito de receber, por questões óbvias. Inclusive, se não sair na sentença, a parte, o advogado em si, ele pode recorrer pedindo aquilo, ou se ele esquecer ainda assim de pedir aquilo, ele pode fazer por meio de uma ação autônoma. Tudo isso no artigo 85, aqui, ó, tudo isso no artigo 85 do CPC. Ó, os honorários serão devidos quando o advogado atuar na causa própria. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros incidirão a partir do trânsito em julgado, não é isso. Requerer pagamento em favor da sociedade, não. Segundo embargos, declaração. Não, 12. Deixa eu ver aqui. Na verdade, é no próprio 18, né, gente? Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito, né, aos honorários ou seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição. Então, às vezes, você não se insurge contra o valor, né, no caso concreto do processo civil é de 10% a 20% de sucumbência, no processo de trabalho é de 5% a 15%. No processo civil, você espera o juiz 30 minutos, no processo de trabalho, você espera o juiz 15 minutos. Muito embora você não recorra, você pode ainda fazer uma ação autônoma. Tá? E aí eu falei instrumentalidade, intertrocabilidade, adstrição, correlação, congruência, mas lembrar também, né, do parágrafo 2º aqui, que é o foco que eu queria mencionar para vocês, o 322, né? Olha só, Ctrl F, 322. Tudo bem que deve ser certo e determinado, mas olha que legal o parágrafo 2º. A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará a boa-fé. Cara, imagina que você esteja fazendo um concurso público para a Polícia Federal e na parte física você tem a perna machucada porque estava andando de bicicleta por aí. Se isso vier a acontecer, você entra com mandado de segurança para interromper ou suspender o andamento do concurso público no Brasil todo. Você acha que vai acontecer? Que você vai ganhar esse pedido? Você acha que o juiz vai parar o Brasil para que você se recupere a sua perna? Isso não vai acontecer. Mas o juiz, pela logística do 322 aqui, ele vai olhar para o seu caso e vai falar, pô, eu analisando o conjunto, a situação, assim como eu falei na ação possessória, eu posso simplesmente estabelecer o cadastro reserva, né, impor aí o cadastro reserva. O cara tem condições de continuar, né, na concorrência deste concurso público, muito embora hoje ele não consiga, certo? Então nós temos que ter aqui um pouco de logística, né? Um pouco de logística. Bom, aí também aqui, pessoal, sobre pedido ser certo, né? É o expresso, na ação em que tiver por objeto cumprimento de obrigação e prestações excessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido. Obviamente, né? Independente de expresso pedido do autor. Você tem um negócio parcelado em 48 vezes. Você pede as últimas 3 que estão vencidas, você não vai receber as outras 45? Obviamente que está incluído. E o pedido deve ser determinado. Você estabelece qual que é o bem jurídico que você quer, né? A tutela estatal. Deve ser determinado. É possível genérico, Rafael? É genérico, é possível sim. Lembra que eu comentei com vocês no comecinho da aula, olha só. É lícito, porém, formular pedido genérico quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Aquele procedimento especial que eu falei que deixou de existir, agora é só exigir contas, não prestação de contas, né? Então, se você tem um cara que cuida da contabilidade da sua empresa e de repente começou a sumir uma grana e tal, você quer que ele preste as contas dele. No caso agora que você exige que ele preste as contas, é uma ação de exigir contas, né? E depende da atuação dele, cara. Depende dele demonstrar aqueles problemas depende dele mostrar os cálculos em si para que você depois estabeleça o valor da causa. Então depende da atuação da outra parte para que você consiga estabelecer o valor da causa aí no caso concreto. Então nós temos o certo, temos o determinado, né? Às vezes situações de
Pedido genérico também vai acontecer, acabei de mencionar aqui. Aí você coloca o valor da causa só para cumprir os requisitos, né, do 319, do CPC e do 292, do mesmo diploma legal. Beleza? Bom, até aqui tranquilo. Se nós continuarmos, veremos no 329 que o autor ele pode, né, com relação aos pedidos ainda, até a citação, aditar ou alterar o pedido, né, situações qualitativas ou quantitativas previstas no CPC antigo, agora está tudo num único inciso dentro do artigo 329. Então, o juiz pode, independentemente, o juiz não, perdão, a parte deve, independentemente do consentimento do réu, alterar, né, ou aditar. Alterar é mudar, aditar é acrescentar, né, qualitativo ou quantitativo, independentemente do consentimento do réu, se for antes da citação. Agora, se for após a citação, aí você depende do consentimento do réu, beleza? Lembra a historinha que eu contei com vocês? A gente tem os requisitos da petição inicial, 319, vai para a citação, 246, depois 334, audiência de conciliação e mediação, e se essa for infrutífera, a gente adentra realmente na parte do saneamento aí. E às vezes, né, você quer mudar o pedido ainda, sei lá, o valor, a quantidade, o tipo do pedido, né? E aí vimos aqui as regras, né, a possibilidade da mudança antes da estabilidade da demanda, a estabilidade objetiva da demanda, tá? Porque após o saneamento, então até a citação, até o saneamento. Agora, após o saneamento, aí você tem a estabilidade objetiva da demanda, que não se confunde com a estabilidade subjetiva da demanda. Esta, por sua vez, acaba não prevalecendo de existir, porque, veja bem, como é que você vai estabelecer, como é que vai ser estável a demanda se a parte vier a morrer? Se a parte vier a morrer e o direito for intransmissível, se ele for intransmissível, resolução do processo. Se ele for transmissível, né, se é possível você transmitir os seus direitos, aí você vai ter a situação tanto da habilitação dos herdeiros, quanto da situação de integralização ali do espólio, colocar o espólio no caso concreto. Então, a estabilidade subjetiva da demanda não prevalece, o que prevalece é a estabilidade objetiva da demanda, tá? Vamos aqui, ó, continuando. Rafael, o que é o saneamento, né? Ctrl F, vou colocar aqui, saneamento. 357. Ó, não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo, que são as situações, né, de... Aqui, vamos lá. Julgamento antecipado do mérito, parcial ou integral, extinção do processo, com ou sem resolução do mérito, né? Capítulo 10. Então, não ocorrendo nenhuma das situações do capítulo 10, aí a gente tem o saneamento, né? O saneamento em decisão de saneamento e de organização, o juiz vai fazer o quê? Resolver as questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato sobre as quais vai recair a atividade de provas, especificando os meios admitidos, né? Definir a distribuição de quem que tem que provar, o que deve ser provado. E, bom, esse é o saneamento, pessoal. Esse é o saneamento, esse é o processo. Então, nós mencionamos aí sobre a estabilidade objetiva da demanda, a estabilidade subjetiva da demanda, sobre o pedido, sobre o princípio da correlação, da congruência, da distrição, sobre a ideia da intertrocabilidade, que seria a instrumentalidade das formas, a fungibilidade nas ações possessórias de ameaça, no caso concreto de manutenção de posse para reintegração de posse. Acabamos de ver isso nesses minutinhos. E falar um pouco dos pedidos, né? O pedido simples, né? O pedido simples, nós temos as acumulações simples, alternativas, subsidiárias, né? Eventuais, né? E alternativas. Imagina que você faça um pedido porque o seu vizinho é uma boate, e essa boate faz um barulho do cacete, porque eles não têm aqueles protetores de som nas paredes. E aí você fala, pô, eu quero que cesse a atividade da boate, ou que eles coloquem proteção de som. Né? Ou alguém está devendo alguma coisa para você, você quer sacas de arroz ou sacas de café, o que importa é você receber o seu dinheiro. Ou você tem um pedido eventual, subsidiariamente, né, caso na eventualidade de não conseguir o juiz acolher o pedido anterior, que ao menos o posterior seja acolhido. Você fez uma viagem aérea e se ferrou, né? Aí você quer suas malas de volta. Você perdeu as malas, foram extraviadas, com medicação dentro, com tua roupa. Você chegou lá para curtir, você teve que comprar roupa. Se foi para a Europa, chegou lá sem roupa, teve que comprar roupa, já não tinha tanto dinheiro para gastar assim. Então você pede as suas malas de volta. Se elas não vierem, você pede subsidiariamente pelo menos um dano moral. Na eventualidade de não poder ter as malas de volta, você pede o dano moral. Alternativo, já mencionei, subsidiário, o sucessivo, né, situações até de questões prejudiciais, mas você tem ali um pedido de alimentos que depende da paternidade também, né, sucessivamente, uma coisa já complementa a outra, beleza? Bom, com relação aos pedidos, pessoal, nós temos aqui no 327,
que a acumulação deve ser feita quando nós tivermos um único réu, né? Cadê 327? Vamos lá. Ó, é lícita a acumulação em um único processo contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. Bom, então é possível. Quais são os requisitos para que eu possa acumular os pedidos? Que haja compatibilidade deles entre si, né? Que o juiz seja o competente para o mesmo caso, e que seja adequado o procedimento para todos. Eu não posso, por exemplo, acumular aí um inventário com um dano moral, beleza? Não tem compatibilidade de procedimento. O procedimento do inventário, ele é especial e eu não posso acumular com o dano moral, tá? O mesmo juízo competente, beleza? Não pode ser um tributarista e outro de direito civil, tá? Tem que ser o juiz que tem a mesma competência para tanto. E a compatibilidade dos pedidos, né? Aqui é interessante que está escrito que deve ser feito contra o mesmo réu. O que é interessante disso? Imagine que eu entre com uma ação contra a Fernanda e contra a Natália. Ah, mas não pode, eles não são o mesmo réu. Tá, eu entrei com ação contra as duas. Se o juiz olhar e falar, essa petição inicial não está de acordo com aquilo que está escrito no artigo 327, eu vou indeferir a petição inicial. Beleza, então parcialmente ela foi indeferida. Eu continuei com o processo contra a Fernanda, mas o juiz indeferiu parcialmente com relação à Natália. Beleza, o que eu vou fazer? Vou entrar com uma ação contra quem agora? Contra a Natália. Né? Então o da Fernanda está tocando e eu vou entrar contra a Natália. Aí Jairo, eu estou pensando no Jairo aqui. Aí Jairo, né? Aí o que acontece? Gente, por conexão, como nós temos aí a mesma situação, a mesma causa de pedir, vamos supor que o meu tipo de pedido tenha relação com a Fernanda e a Natália, e, cara, eu vou simplesmente pedir para conectar o caso concreto. E aí, objetivamente, nós vamos ter um trabalho feito pelo juiz moroso, né? Ele enrolou o processo e acabou que ele tomou esse tipo de postura à toa. Por quê? Porque o processo vai continuar. O processo vai continuar, inclusive, com a conexão de causas, mesmo tendo mais de um réu. Bom, então vamos lá, né? Eu mencionei aqui sobre a acumulação simples, que o juiz vai analisar independentemente os pedidos. A acumulação sucessiva, eventualmente você pede uma declaração da inexistência de dívida, depois, consequentemente, um dano moral. Bom, enfim, o pedido eventual, na eventualidade de não anular uma cláusula, né? Eu acho que essa demonstração aqui, de não anular uma cláusula, não sei como é que ficou para vocês aí, na eventualidade de não anular uma cláusula num contrato de franquia, você pede para rescindir o contrato. Então, são situações em que a gente tem aqui a verificação da acumulação de pedidos, né? E aí eu continuo aqui os requisitos, né? Eu mencionei aqui, dei exemplo para o mesmo procedimento, falei que o inventário não pode acumular com dano moral, seja o juízo competente para conhecer, né, dos mesmos pedidos e haja compatibilidade dos pedidos entre si. Bom, que seja competente para reconhecer que o juízo seja competente para reconhecer os mesmos pedidos. Aqui é interessante, acontece muito na Justiça Federal. Às vezes, uma mulher pede pensão por morte e eu acumulo com pedido de reconhecimento de união estável com força de coisa julgada material para fazer, às vezes, de eventuais outras situações, né? E aí o juiz federal ele não vai poder reconhecer a união estável com força de coisa julgada material, tá? Então, nós temos uma situação de incompatibilidade de que o mesmo juízo julga o caso concreto. E os pedidos serem compatíveis entre si, né? Isso aqui também aconteceu comigo quando eu trabalhava no escritório do José Jair, né? Eu acho que vocês já tiveram aula com o professor José Jair. E, na verdade, ele é meu primo, né? Então eu falo o Juninho. E aí, cara, ele fazia os contratos em que nós tínhamos consignação de pagamento, né? A consignação em pagamento, e ela era acumulada com revisão de contrato bancário. Então você tinha o quê? Dois tipos de situações de pedidos. Será que eles são compatíveis? Será que eles são incompatíveis? Porque, veja bem, qual que é a função da consignação em pagamento? É declarar, né? É declaração da extinção do vínculo pelo depósito. E a natureza jurídica do caso concreto da revisional de contrato bancário é constitutivo, é mudança de cláusula. E aí, será que tem compatibilidade? Será que não tem compatibilidade? Pô, cara, de novo, né? Mesmo contrato, mesma causa de pedir, vai acabar dando conexão. Então, o fato dos pedidos serem compatíveis ou não entre si gera um tipo de controvérsia, né? Mas eu acho que ficou claro, né? Então, ó, é lícita a acumulação em um único processo contra o mesmo réu de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. Eu falei contra o mesmo réu e eu dei exemplo para você da Fernanda e da Natália, né? Conexão depois. São requisitos da admissibilidade. Os pedidos compatíveis entre si, falei de revisão de contrato bancário,
que seja o juízo competente para reconhecer o mesmo dele, falei sobre união estável e pensão por morte na Justiça Federal, que seja adequado para todos os pedidos o mesmo tipo de procedimento. Eu contei aqui sobre o inventário e dano moral. Mas nós temos mais uma situação aqui, interessante, no caso concreto do inciso 3. Imagina uma rescisão de contrato e uma possessória. A possessória tem um procedimento especial, né? E aí, veja bem, um dos requisitos da ação possessória lá é aquela situação de ano e dia, né? Vocês vão ver melhor isso em direito civil. Mas, olha só, quando para cada pedido corresponder tipo diverso de procedimento, como justamente, né, acabei de dizer, a rescisão de um contrato e a possessória, que tem caráter liminar. Então, será admitida a acumulação, ainda assim, né, se o autor empregar o procedimento comum. Então, eu escolho o procedimento comum. Eu não quero ficar no especial, possessória, eu vou escolher o procedimento comum porque eu quero a rescisão do contrato. Eu quero a reintegração na posse, porque as cláusulas... Imagina que você tenha vendido a sua propriedade lá, tantos alqueires, né? E aí o cara ele pagou a primeira e a segunda parcela e já está com 6 meses que ele não paga mais nenhuma parcela, era tipo 100 mil por mês. E aí você fala, não, rescisão do contrato e reintegração de posse. Eu quero rescindir, eu quero acabar com esse contrato, né? E eu quero voltar para minha terra. A rescisão liminar, né? A rescisão do contrato, ela vai ter um julgamento até o final, só que a reintegração de posse você já quer agora, você já quer voltar, né, procedimento especial. E aí você pode, sim, cumular os pedidos, 327, parágrafo 2º, quando para cada pedido corresponder tipo diverso de procedimento, ainda assim será admitida a acumulação se o autor empregar o procedimento comum. Olha que coisa interessante, mas ainda assim é interessante que o código acertou aqui, ele determina que isso acontece, mas sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais. Ou seja, a ação possessória tem algumas situações específicas para serem tratadas? Tem. E por causa disso eu não vou poder me valer do procedimento comum e da acumulação dos pedidos? Vou, ainda assim, eu irei poder me valer das situações que acabamos de mencionar aqui. Beleza? Vamos lá. Bom, já que falamos dos pedidos, né? Lembrar aqui, depois de analisar os requisitos da petição inicial, aí a gente tem aqui o 320, né, que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à sua propositura, né? A propositura da ação. Você vai ver aqui, vamos lá, 286, para ganhar um tempo aqui, nós temos a situação, né, depois de tudo isso. Então vamos lá. Lembra, eu iniciei a aula considerando inicialmente coisas bem superficiais sobre tudo, fomos da petição inicial até a sentença, aí eu retomei, comecei a falar de petição de novo, mencionei aí um pouquinho mais aprofundado sobre a citação, ainda está bem fraco ainda, né? E aí depois falei sobre audiência, conciliação, mediação, contestação, reconvenção, contestação inclusive com o valor da causa, e aí vimos um pouco mais aprofundado a petição inicial, e aí depois da petição inicial, né, mencionamos aqui os 319, verificamos situações de indeferimento e de improcedência liminar do pedido. E aí, cara, simplesmente a distribuição e registro, né? Olha só, eu sei que você já deve ter visto, mas depois nós voltamos para o 286 aqui. O artigo 59, hoje nós já vimos aqui, artigo 59. Isso, o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo, né? Então, voltando aqui, Ctrl F, qual que é o número? 329. Não, o 329 não. 320, isso, 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, né? Bom, aqui... é verdade. Vamos voltar para o 286. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza, quando se relacionarem por conexão ou continência, quando tendo sido extinto sem resolução do mérito for reiterado o pedido, ainda que eles consórcio com outros autores, quando houver juizamento de ações nos termos do artigo 55, parágrafo 3º, ao juízo prevento. Bom, o que eu quero mencionar para vocês aqui? Como nós mesmos já dizemos aqui hoje, a distribuição ela é feita naquelas localidades que tenham mais de uma vara, o registro é feito naquelas localidades em que nós temos somente uma vara, né? E aí essa distribuição ela vai ser feita, inclusive, com a quantidade de despachos que ocorre, né? O CNJ ele tem a função dele, né? O CNJ é o único órgão do Poder Judiciário que não julga, né? O Conselho Nacional de Justiça ele não julga, ele trabalha com a parte administrativa do Poder Judiciário, inclusive situações de licitação e tudo mais. E ele, inclusive, determina, né? Dependendo do tipo da correção que é feita na localidade, verifica a quantidade de despachos e tudo mais, para verificar as distribuições até. E aí a gente tem aqui, né, que a distribuição ela poderá ser eletrônica, será alternada e aleatória, obedecendo-se rigorosidade na igualdade. Só que essa igualdade, como eu acabei de dizer, vai depender muito da quantidade de despachos e tudo mais. Da distribuição e do registro,
todos os processos, apareceu um negócio aqui para mim, todos os processos estão sujeitos a registro, devendo ser distribuídos onde houver mais de um juiz. Né? E aí o 59 torna a prevenção. Então vamos supor que você não goste de algum juiz e aí cai lá e você desiste. Se você desistir, o que vai acontecer? Quando tendo sido extinto sem resolução de mérito o processo, sem resolução do mérito, pessoal, se nós dermos Ctrl F aqui, sem resolução do mérito. Vamos lá, vamos para lá no 48. Opa, não, vamos voltar aqui. Só um. 485, né? Deixa eu encontrar aqui. O juiz não resolverá o mérito quando indeferir a petição inicial, o processo ficar parado por mais de um ano, verificar a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, reconhecer a existência de preempção de dispendência conjugada, ausência, alegação, convenção de arbitragem, aqui ó, homologar a desistência. Então caiu num juiz que você não gosta dele. E aí você pede para desistir. Você pediu para desistir? Pedi. O que vai acontecer com você? Volta lá para o 286, ó, sem resolução do mérito. Ó, tá vendo aqui, ó? O juiz não resolverá o mérito, então ele vai decidir sem resolver o mérito. 286, e aí, por dependência, serão distribuídos por dependência as causas de qualquer natureza, quando, tendo sido extinto o processo sem resolução do mérito, for reiterado o pedido. Você faz pedido, vai cair de novo no mesmo juízo e, consequentemente, aí o juiz vai julgar a sua causa, mesmo você não gostando dele e tendo desistido. Eu vou aproveitar aqui e vou mencionar uma coisa, né, bem simples aqui, pessoal. Vamos lá, aqui ó, 330, né? Acho que nós já vimos hoje, mas de uma forma diferente. 330, a petição inicial será indeferida quando? 332, da improcedência liminar do pedido. Então, olha só que coisa bem interessante, pessoal. Nós temos, quando o juiz analisa a petição inicial, ele verifica se está de acordo com 319, lembrando de tudo que nós vimos aqui hoje, ele pode indeferir ou dar uma decisão de improcedência liminar. O indeferimento da petição inicial é uma resolução, é uma situação sem resolução do mérito, 485 do CPC. Então, 330, 485. No caso de improcedência liminar do pedido, 332 e 487, improcedência liminar do pedido. Beleza? São dois tipos de situações em que nós temos consequências distintas, né? Na verdade, completamente distintas. Beleza? Bom, vamos lá. Agora uma coisa bem interessante aqui. Nós vamos conectar algo bem interessante. Que nem eu mencionei aqui, que é possível sim que o juiz determine a emenda da inicial. Só que se a parte for ilegítima, cara, ele não vai determinar a emenda da inicial, entendeu? Então a parte é ilegítima, e aí ele não vai determinar a emenda da inicial, cara. Tá? Olha só, o que nós vamos ter aqui? É uma decisão interlocutória, né? Tá no curso do processo? Não sei, vamos lá, Ctrl F, 1015. Será que cabe agravo de instrumento? Olha só, do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem a respeito de tutelas provisórias, mérito do processo, bem interessante essa situação aqui, rejeição de alegação de convenção de arbitragem, desconsideração da personalidade jurídica, exclusão de litisconsorte. Cara, muito legal isso daqui. Vamos ver isso aqui. Eu digo que é interessante, né? Porque, veja bem, eu acabei de dizer que às vezes você tem uma parte ilegítima, né? Uma parte legítima. E o juiz dá uma decisão e diz que ela não é legítima. E aí, o que você vai fazer? Bom, vamos lá. Que decisão que é essa, Rafael? Aí você tem aqui, vamos lá para o 230. Ctrl F, 230. Perdão, 203. Aqui em cima, 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Salvo as disposições expressas dos procedimentos especiais, o que é sentença? É aquele pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento no 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum. Cognição é saneamento, é entendimento, é conhecimento. Botou fim, bem como extingue a execução. Então, se ele se pronunciar, né, pondo fim à fase de conhecimento, ou extinguindo a execução, aí nós temos uma sentença. A sentença, ela acaba sendo apelável, tá? Mas olha só, o que acontece? Imagina que você entra com uma ação de litisconsórcio passivo. Então, eu entrei com uma ação contra a Fernanda e a Natália de cara. Beleza. E aí?
Aí o juiz diz, ele entende que a Fernanda, ela é parte ilegítima. Pronto, acabei de grifar, né? E aí, essa decisão é uma decisão que vai ter, é um pronunciamento de acordo com o 1015, olha só, 1.015, né? 1015. Olha, cabe agravo de instrumento contra a decisão que versar sobre o quê? Que versar sobre a exclusão de litisconsorte. Então, não é todo o indeferimento da petição inicial que ele exclui a parte que vai caber agravo de instrumento. E sim, uma situação em que nós tivermos aqui a exclusão de um litisconsorte. Aí você tem o cabimento do agravo de instrumento. Beleza, pessoal? Reiterando, estamos passeando, estamos verificando aos poucos, mas muitos dispositivos já foram tratados na aula de hoje. Eu recomendo muito que você releia os artigos que aqui se encontram, tá? Isso vai fazer uma grande diferença. Tenho certeza que a conexão dos artigos que foram tratados aqui hoje vai te abrir a mente para fins de processo, tá? Para fins de processo. E, inclusive, uma coisa que eu posso ter certeza que vai acontecer aqui, mesmo, e obviamente não ficou claro todos os assuntos que eu tratei aqui, você tem um monte de dúvida agora, tá? Tô muito feliz se você realmente assistiu até agora. Você tem grandes chances de se tornar um ótimo processualista e não prejudicar o seu cliente, beleza? Ou, inclusive, né, não dar nenhum tipo de, não fazer, não causar nenhum tipo de problema quando você se tornar magistrado na gestão do seu cartório, né? Despachos desnecessários, como mencionamos alguns casos aqui. Eu falei que eu entrei com uma ação contra a Fernanda e contra a Natália, e aí eu queria a conexão, e ele disse que uma parte era legítima, de repente eu redistribuo aquela ação, e pela prevenção e a conexão cai na mesma vara. Então, um despacho a mais, mas se você tem um hábito do cartório daquele tipo de trabalho, depois você, no final das contas, tem 15 ou 20 despachos por mês, né, desnecessários. Então, esse tipo de logística é bem interessante. Pessoal, eu faço questão de toda vez que você não ficar com certeza e sobre os assuntos tratados aqui, eu quero que você pergunte, tá? Quero que você realmente eu quero que realmente você pergunte sobre os assuntos que estão sendo tratados aqui, beleza? Vamos lá. Rafael, então você está querendo dizer que o juiz indeferindo na inicial, ele põe fim ao processo, né, se for um indeferimento total, ele põe fim ao processo e a outra parte nem ficou sabendo que existe um processo contra ela. Mas como assim? O processo não tem necessariamente que ter a previsão aí, né, do autor, réu, no caso concreto? Vamos ver, né? Vamos lá, 238. Já vimos hoje, próximo 238. O que é a citação? A citação é o ato pelo qual são convocados réu, o executado ou interessado para integrar a relação processual. Então, a citação não serve para que a parte conteste, serve para que a parte ou interessado integre a relação processual. Para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou do executado, salvo, né, ressalvado, exceto as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Beleza? Então, no caso concreto aqui, o juiz pode sim dar uma decisão sem resolução do mérito, indeferindo o pedido da inicial, e mesmo a outra parte não tendo integrado a relação processual. É possível que isso ocorra? Sim. Beleza? É possível que isso ocorra sim. E é interessante, pessoal, você ter em mente que após o CITSE, né, obviamente não vai ser indeferimento da petição inicial. Após o CITSE, pode sim o juiz, né, exercendo a jurisdição, extinguir o processo. Mas no nome disso não é indeferimento da petição inicial. É bem interessante que no processo penal isso acontece muito na resposta à acusação, né? Nós temos um fundamento lá no 395, no 395, inciso 1, 2 e 3, situações de indeferimento da denúncia, né? Rejeição liminar da denúncia. Mas o correto é que a rejeição liminar da denúncia lá no processo penal seja feito antes do juiz receber a denúncia, né? Então, o correto mesmo seria que na defesa prévia o juiz rejeitasse a denúncia, não na resposta à acusação que você faz depois que o próprio juiz já recebeu a denúncia em si, beleza? Bom, olha só, vimos bastante coisa aqui, muitas coisas bem legais, tá, pessoal? Sintetizando, né, mais uma vez, falei sobre indeferimento da petição inicial, sobre ser cabível o agravo de instrumento quando o juiz acreditar que uma das partes venha a ser ilegítima, cabe agravo de instrumento se for um caso de litisconsorte, beleza? Porque aí você exclui uma das partes, cabe agravo de instrumento. Mencionamos aqui sobre indeferimento da petição inicial, que é a situação do artigo 330 do CPC, cumulado com 485, que é uma situação de decisão sem resolução do mérito. Diferente da improcedência liminar, inclusive a prescrição e decadência acertadamente é causa de mérito, a análise de mérito 332, improcedência liminar, e também, consequentemente, 487, decisão com resolução do mérito. Beleza? Bom, gente, analisar o processo como um todo é muito legal, cara. Tem muita coisa aqui para a gente continuar tratando.
Bom, gente, então aqui vimos a ideia da citação, né? Decisões de indeferimento da inicial, improcedência liminar do pedido. E uma coisa interessante que nós temos aqui são as situações de juízo de retratação. Né? Nós temos no 331, 332, indeferimento da inicial, improcedência liminar, reitero, né? De sempre. 485 também temos a previsão. Bom, vamos ver, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Situações do juiz se retratar, tá? Vamos lá. Ctrl F, 331. Olha só, indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar. Ótimo, já vimos sobre isso, né? Indeferimento da petição inicial, cabe apelação, salvo se for nos casos do 1015. Facultado ao juiz no prazo de 5 dias retratar-se. Beleza, temos um caso de juízo de retratação. Outro caso. Nas causas que dispensem a fase instrutória, independentemente da cessação do réu, o juiz jogará linearmente em procedência do pedido, que contrariar. Aí tem várias coisas aqui. Vamos lá. Interposta a apelação, o juiz poderá se retratar. Mais um caso aqui. E aí, eu vou colocar aqui, ó que legal, Ctrl F, né? Retratar. Olha só, 332, ó, parágrafo 7º, vamos de novo, ó. 331, retratar-se. Rafael, como é que você sabe esse negócio dos artigos? Eu uso bastante Ctrl F, cara. Você acaba conectando as coisas. A palavra retratar-se está no 331, está no 332, parágrafo 3º, e está no 485, parágrafo 7º. Ó, 486 aqui. Então, o de cima só pode ser o 485, né? Ó, 485, o juiz não resolverá o mérito quando as situações e, obviamente, ele pode se retratar. Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos desse artigo, o juiz terá o prazo de 5 dias para se retratar. Gente, essas são situações, só que eu quero que você entenda, né? O juiz pode se retratar. Ah, beleza, ele pode se retratar. Que hora? Pensa aí, que hora que vai se retratar? Porque você pode apelar. Você tem um prazo de 15 dias para apelar, olha só, vamos ver. Qual que é o prazo para apelação, Rafael? 15 dias. Qual que é o prazo para os recursos, Rafael? 15 dias. Ctrl F, tem que colocar o pontinho aqui. Ctrl F, 1009. 1009, 1010, 1005. Algumas vezes eu me equivoco com relação ao número dos artigos. Os despachos, 1005. Se fosse presencial, você já falava, Rafael, é o 1000 e tal. 1009... 994, né? Mais fácil aqui. São cabíveis os seguintes recursos: apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargo de declaração, recurso ordinário, especial, extraordinário. Os recursos não impedem a eficácia da decisão. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator. O recurso poderá ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado pelo MP. Vamos lá, quero encontrar aqui o prazo de 15 dias para os recursos. Recorrente poderá a qualquer tempo, sem anuência do recorrido, os desconfortos deste do recurso. Bom, gente, encontrei aqui. Excetuados os embargos de declaração, que é o prazo de 5 dias, né? O prazo para interpor os recursos e para responder-lhes, ou seja, para contrarrazoar, será de 15 dias. Então, olha só que coisa interessante, né? Salvo o embargo de declaração. Embargo de declaração no processo de trabalho é de 5 dias, no processo civil é de 5 dias, no processo penal depende. Pode ser 5 ou pode ser 2. Pode ser 5 ou pode ser 2, tá? Como? Na vara criminal, 2 dias. No GCRIM, 5 dias. Isso no processo penal. Beleza? Então, voltando aqui para a nossa linha de raciocínio. Eu estou mencionando aqui situações de juízo de retratação. Coloquei 3 situações de juízo de retratação que o juiz pode, no caso de indeferimento da petição inicial, no caso de improcedência liminar do pedido, 331, 332 e 485, parágrafo 7º, quando ele der alguma decisão sem resolução do mérito. São situações em que ele irá se retratar. Só que, gente, imagina que você sabe que tem um prazo de 15 dias para fazer os recursos, né? Acabamos de ver aí. Imagine que a parte faça um recurso intempestivo. Cara, porque antigamente o juiz, o que ele fazia? Ele admitia o cabimento do recurso e encaminhava para o Tribunal de Justiça se tivessem previstos os requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso. Hoje não. O juiz de primeiro grau no processo civil não faz mais juízo de admissibilidade. Então ele encaminha. Cara, se ele recebeu a apelação, mesmo sendo intempestiva, ele pode se retratar? Olha que coisa chata, né? Então uma apelação intempestiva, nessa situação, o juiz vai se retratar, cara? Pô, é uma coisa capciosa, né? E aqui, conversando com vocês, eu acabei me lembrando, nós temos mais um caso de juízo de retratação, cara, mais um caso, olha que legal, mais um caso, eu não vou saber exatamente o artigo, mas olha só, é só você aumentar a velocidade aí, que você vai ver que eu já vou achar, né? Deixa eu colocar aqui, ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, salvo engano, nós vamos ter aqui, Ctrl F,
retratar. Eu acho que vai ser o 198, gente. Vamos ver. Deixa eu verificar aqui. 198, 198, 198. Nossa, mas onde que eu vou parar aqui? Nos procedimentos dos recursos, né? Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal do CPC de 73, obviamente foi adaptado para 2016, né? Com as seguintes adaptações. Os recursos serão interpostos independentemente de preparo. Em todos os recursos, salvo embargo de declaração, o MP e para a defesa será o prazo de 10 dias. Os recursos terão preferência no julgamento, dispensarão o revisor. Vamos ver. Antes de determinar a remessa dos autos à instância de apelação. No caso de agravo, a autoridade judiciária proferirá despacho fundamentado, mantendo ou reformando a decisão no prazo de 5 dias. Mantida a decisão agravada, o escrivão, superinstância. Caso de intimação. Contra as decisões proferidas no 149. Não, gente, eu acho que é isso aqui mesmo, né? Antes de determinar a remessa dos autos à instância superior, no caso de apelação ou do instrumento, a autoridade proferirá despacho fundamentado, mantendo ou reformando, né? Se ela reformar, consequentemente, ele está aí se retratando, né? Antes de encaminhar para a instância superior. Bom, então nós vimos aí casos de juízo de retratação, né? O juiz, ele volta atrás. É só estranho você pensar no caso de uma apelação intempestiva, né? O juiz voltar atrás. E aí você vai entrar num contexto mais legal ainda, que é a tal das contrarrazões, né? E aí a gente vai deixar para aprofundar isso na aula de recursos. Mas, a priori, basta você imaginar que eu entrei com uma ação contra você. E aí eu perdi. Aí eu apelo intempestivamente. Ou seja, não era para subir. E aí você vai contra-razoar. E aí você vai contra-razoar, vai demonstrar os seus interesses contra mim. E aí, tecnicamente, você vai acabar colocando algum tipo de razão para que você tenha chances de vencer muito mais do que eu. Essa parte de contrarrazões é muito legal, muito legal. Eu vou procurar trazer um desenho, porque falando não vai ficar legal. É igual o recurso adesivo no processo de trabalho também, né? E, bom, gente, bem legal isso daí. Até agora vimos muita coisa interessante. Eu espero que vocês tenham aproveitado, tá? Vamos usar aí os nossos minutos para fazer mais algumas coisas. E é isso, tá? Hoje temos uma aula, amanhã temos outra, semana que vem temos mais. E assim a gente vai, vamos tentar fechar o nosso contexto aqui de processo civil. Eu espero realmente que eu consiga agregar valor para você, tá? Aceito todo tipo de sugestão. É isso aí, beleza? Vamos que vamos, tá? Acho que essa aqui vai ser a parte 1 e a gente continua na parte 2 depois, beleza? Vamos lá.